Pergunta: o que significa que Deus é zeloso? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24. Eu achava que todos os tipos de ciúme eram errados. Gálatas capítulo 5, versículo 20. É importante entender como a palavra zeloso é usada. Como é usada em Êxodo capítulo 20, versículo 5 para descrever Deus. É diferente de como essa palavra é usada para descrever o pecado de ciúmes. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Quando usamos a palavra zeloso, usamos no sentido de ter inveja de alguém que possui algo que não possuímos. Uma pessoa pode estar com inveja ou ciúme de outra pessoa, porque ela tem um carro ou casas melhores, coisas materiais. Ou uma pessoa pode estar com ciúme ou inveja de outra pessoa por causa de alguma habilidade ou talento que a outra pessoa tem, tal como habilidade atlética. Pode ser que alguém tenha ciúme ou inveja de outra pessoa por causa de sua beleza. Quando estudamos esse versículo, podemos ver que Deus não tem ciúme ou inveja porque alguém tem algo que ele quer e não possui. Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Note que nesse versículo, Deus está falando sobre ser zeloso, ciumento, se alguém der a outra pessoa algo que pertence a ele. Nesses versículos, Deus está falando de pessoas fazendo imagens e esculturas, ao invés de dar a Deus o louvor que pertence somente a Ele. Deus é muito possessivo do louvor e culto que pertencem somente a Ele. É um pecado, como Deus afirma nesse mandamento, louvar e servir a qualquer outra coisa que não seja só a Ele. Então, em resumo, é um pecado quando desejamos ou somos ciumentos ou invejosos de alguém porque ele tem algo que não temos. É um uso diferente da palavra zeloso, ciumento, quando dizemos que Deus é zeloso. É um uso diferente da palavra zeloso, ciumento, quando dizemos que Deus é zeloso. Do que ele tem ciúme pertence só a ele. Louvor e culto pertencem a ele apenas, e por isso devem ser dispensados somente a ele. Talvez um exemplo prático vai nos ajudar a entender a diferença. Se o marido visse um outro homem paquerando com sua esposa, ele está certo em ter ciúme, pois só ele tem o direito de paquerar com sua mulher. Esse tipo de ciúme não é pecado. Pelo contrário, é completamente apropriado. Ser zeloso, ciumento de algo que pertence a você é bom e apropriado. Ciúme é pecado quando desejamos algo que não pertence a nós. Culto, louvor, honra e adoração pertencem somente a Deus, pois só Ele é digno. Portanto, Deus é justo por ter ciúme quando nosso culto, louvor, honra e adoração são dados a ídolos. Esse é o tipo de ciúme que o apóstolo Paulo descreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus.